Olá, pessoal, tudo jóia? Está começando mais um OAB na TV, aqui na telinha da sua TV Alba. A gente está aí já há bastante tempo com essa parceria muito importante para toda a sociedade, com o objetivo principal de aproximar, a Ordem dos Advogados de todos vocês que acompanham aqui a nossa programação. E aí eu quero começar esse programa de hoje com uma pergunta. A propaganda é a alma do negócio? E na advocacia, pode fazer propaganda? O que é que pode, o que é que não pode, de que forma a propaganda desenfreada impacta nos nossos negócios e impacta também no universo do direito? Boa questão, né? Você é advogado ou advogada? A gente vai hoje aqui entrevistar a doutora Emília Ribeiro. Ela é vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia. E aí, doutora Emília, quando a gente fala de ética, de disciplina e faz essa relação com a publicidade, aí abre um espaço enorme de discussão e de debate, né? Primeiro, seja muito bem-vinda. Tudo jóia? Muito obrigada, Milena. É um prazer estar aqui conversando com você. Sobre essa questão da publicidade, doutora, deste novo provimento da publicidade, o antigo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é de 2000, o novo agora, mais de 20 anos depois, durante a pandemia, foi aprovado este novo provimento de 2021. O que é que muda, que tranquilidade este novo provimento traz para os advogados que já utilizam a publicidade como forma de incrementar seus negócios? A primeira coisa que eu posso lhe dizer é que a publicidade na advocacia, ela nunca foi proibida, tá certo? A gente sempre, a advocacia sempre pôde fazer publicidade, mas observado alguns parâmetros, e observada a normativa que regula a publicidade da advocacia. Então, nós temos o Código de Ética, o Estatuto da OAB e agora o Provimento 205 de 2021, que entrou em vigor em agosto do ano passado. A publicidade sempre foi um tema que sempre preocupou, digamos assim, o Conselho Federal da OAB e sempre interessou muito a advocacia. E antes da pandemia, eu falo como instituição OAB, nós já havíamos pensado em modificar esse provimento, que você falou, de 2000, o provimento 94 de 2000. Que era um provimento que já não estava mais atendendo a nosso dia a dia, a nossa vida. E com a vinda da pandemia, tudo isso ficou acelerado demais. Por quê? Porque a gente começou a trabalhar de casa, Utilizar as redes sociais, que naquela época do provimento antigo nem existiam. Não tinha, A gente começou a atender os nossos clientes virtualmente, porque inicialmente ninguém conseguia ter reuniões, presenciais. Enfim, as videoconferências começaram a ser muito frequentes, as lives, começaram a ser muito frequentes e a gente começou, então, a incrementar o uso dessas plataformas digitais. E, de fato, não havia, de uma forma objetiva, nenhuma norma que dissesse, olha, você pode usar o WhatsApp dessa forma, você pode fazer lives dessa forma, não existia isso. Então, esse novo provimento veio, digamos assim, acalmar, aquele nosso novo dia a dia, com relação... Que estava no limbo, que não tinha nada que regulamentava. Isso, exatamente. Deixa eu te perguntar, com relação a essas novidades, assim, de forma objetiva, o que é que a gente pode atualizar os advogados que nos acompanham, Por exemplo, o que é que não tinha no novo provimento e que agora tem no que diz respeito a redes sociais? A gente conversava há pouco que a gente pode considerar que já está ultrapassado, se a gente for ver que já tem aí esse metaverso, como você bem disse, que está todo mundo falando, usando, já tem escritório de advocacia presente, inclusive, não está. Na Espanha, gente? Pelo amor de Deus. De repente tem, a gente nem sabe, viu, doutora? É tão dinâmico. O que é que tem, nesse provimento que antes não tinha? Se a gente for falar de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Por exemplo, o novo provimento fala explicitamente no anexo de WhatsApp. Sei. Então, assim, ele diz que é possível você utilizar o WhatsApp, mas não é possível, por exemplo, que você utilize o WhatsApp para fazer uma mala direta, mandando mensagens de uma forma indistinta para qualquer pessoa, Mas, assim, você vê que ele vem e fala exatamente de WhatsApp. O novo provimento fala de coworking, uma coisa que a gente já fazia há muito tempo, dividir espaços de trabalho, E isso não tinha nenhuma previsão normativa com relação a isso. É possível, mas sempre tem um mais,
Mas a advocacia continua não podendo fazer publicidade junto com outra profissão. Por exemplo, se eu sou advogado e contador, né, que eu acho que é esse exemplo que mais se dá por aí, eu não posso chegar, abrir o meu escritório e colocar ali Emília Ribeiro, advogada e contadora, tá certo? Ali eu tenho que ser meu escritório de advocacia. A mesma coisa acontece com o coworking. Você pode colocar a sua plaquinha lá, dizendo que você é advogado e que você está atendendo ali, tá certo? Mas continua a vedação de você publicizar os seus serviços com outra especialidade que não seja a advocacia, tá certo? Por exemplo, outra coisa que é citada especificamente, explicitamente no novo provimento, é a questão do chatbot. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu nem sei se é chatbot ou chatbot, mas acho que é chatbot. O que é isso? Por exemplo, você tem um blog ou você tem um site, tá certo? Do seu escritório de advocacia. E as pessoas querem informações sobre como proceder, as informações iniciais. Então, você conversa com um robô, digamos assim, tá certo? Esse approach inicial, ele pode ser dado, pode ser feito, né? Através desse chatbot, né? Essa coisa bem simples, mas é claro que isso não substitui a pessoalidade do advogado no decorrer, né, das tratativas, né? Agora, o que a gente conversava e o que as pessoas têm conhecimento, doutora, é do dinamismo, né? Dessa questão das redes sociais, principalmente, do WhatsApp. De que forma vocês, o Tribunal de Ética, fiscalizam? E em acontecendo uma denúncia, essa denúncia se dá, na maioria das vezes, pelos próprios clientes que ficam chocados com aquela publicidade ou foram lesados, ou pelos colegas, né, de trabalho, colegas advogados, que visualizam ali a rede social e veem ali que não está em conformidade com o novo provimento. Ok. Primeira coisa, o Tribunal de Ética não fiscaliza. Joia. Né? Nós temos uma comissão fiscalizatória do exercício profissional. Então, a comissão é que fiscaliza. Nós recebemos eventuais pedidos de abertura de processo ético-disciplinar pelo cometimento de alguma infração ética, né? Aí você me perguntou se quem mais denuncia. Não, com relação à publicidade, por incrível que pareça, quem mais denuncia são os próprios colegas, né? E eu lhe digo mais, assim, a publicidade, esse tema, ainda não é o principal mote, o principal trabalho do Tribunal de Ética hoje em dia. Existem outras infrações que são mais corriqueiras, né? Nós julgamos com mais assiduidade do que a publicidade, né? Ainda não... Qual? O completamento, por exemplo, falta de prestação de contas. Isso é bem comum lá no Tribunal de Ética, né? E aí parte dos clientes mesmo essa denúncia? Aí sim, parte mais dos clientes essa denúncia. Pronto, Entendeu? mas aí vamos criar uma situação, né? Porque eu acho importante a gente conectar as pessoas com o que de fato acontece. A gente vê ainda hoje advogados, advogadas e o público em geral sem saber como integrar uma comissão, né? Aqueles jovens que estão chegando sem saber como se tornar, né, mais atuante neste meio, né, jurídico. E é o caso também da ética, da disciplina. Quanto mais transparência você tem, quanto mais colegas que estão ali de olho, colegas mesmo, né? No que é certo. O que é certo nunca vai deixar de ser certo. Com certeza. Né? Então, eu quero saber como é que deve acontecer. Que comissão é essa que recebe denúncia? Eu recebi aqui a Tamiri na semana passada e ela já falava dessa questão do direito cibernético, do levantamento de provas, né? De tirar print, de copiar e mandar para essa determinada comissão, para que não aconteça a reincidência, né, dos colegas banalizarem o que é o verdadeiro objetivo da publicidade e a real importância da captação do cliente. Claro. Como é que seria? Na verdade, não existe uma comissão que recebe denúncias, né? As denúncias, elas são encaminhadas diretamente ao Tribunal de Ética e Disciplina. Isso pode ser feito hoje através do site da OAB, tá certo? Nós temos um link lá para fazer denúncias, né? Pode ser feito através dos nossos e-mails, tá certo? Não sei se é conveniente dar aqui ou não, mas enfim. E também pode ser feito pessoalmente na OAB. A gente não recebe denúncia anônima, tá certo? Não existe denúncia anônima no Tribunal de Ética, mas não existe uma comissão que receba
específica que receba denúncias. Elas são encaminhadas diretamente ao Tribunal de Ética. Doutora, e com relação ao Google Ads, a gente está falando de tantas novidades, né, que fazem parte do novo provimento. O Google Ads é muito recente, né? Eu estava pesquisando a respeito disso, me parece que é de 2019. E aí você que está acompanhando a nossa programação, que nem sabe o que é, né? E tem mesmo. O negócio está tão rápido que a gente não sabe o que é e não sabe o efeito, né, positivo de uma ferramenta como essa. É uma ferramenta, gente, uma plataforma de anúncios do Google que qualquer pessoa, né, que tem um negócio, que tem uma empresa, pode utilizar para estar divulgando e estar captando clientes. E no caso da advocacia era algo que não poderia ser feito, né? Na verdade... Como é que funcionava e o que mudou? Na verdade, Milena, o Google Ads era uma grande interrogação dentro dos tribunais de ética da OAB no geral, porque alguns estados permitiam, sim, outros estados não permitiam. Aqui na Bahia a gente tinha uma vedação, mas isso era uma construção jurisprudencial, sempre uma construção jurisprudencial, ou seja, sempre entendimentos dos tribunais de ética, porque antes desse provimento, como eu já disse desde o começo, não tinha nenhuma regularização com relação ao Google Ads, tá certo? Então, assim, o entendimento aqui da Bahia era que não podia, né? Agora, com o novo provimento, isso é possível, né? Mas continua vedado a questão dos vídeos, porque no Google Ads você também pode fazer anúncio de vídeo, tá certo? E o provimento veda, tá certo? Então, assim, você pode pensar algumas palavras, eu acho que o Google Ads é mais ou menos assim, você escolhe umas palavras, né? E que você pode ser achado, né? Através dessas palavras e expressões, né? Então, assim, mas também tomando cuidado para que não seja uma coisa que induza a captação indevida de clientela e tudo mais. Você vê que tudo tem uma modicidade, tudo tem um porém, né? Tudo tem um porquê, né? Assim, nunca é assim, pode tudo, né? Pode, mas, né? Pode com moderação, pode com discrição. Né? É esse mais que complica, porque às vezes as pessoas não sabem, né, até que ponto pode ir. E aí você que está acompanhando o nosso programa e que está surgindo também algumas dúvidas, de repente você é desse universo, né, do jurídico, da advocacia e está um pouquinho perdido, a gente está aqui hoje recebendo no nosso OAB na TV a doutora Emília Ribeiro, ela é vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia. A gente está falando hoje especificamente, aí com mais tempo para que a gente possa esclarecer mais dúvidas sobre justamente os cuidados, né, da publicidade na advocacia. A gente atualizou você no início do programa, né, da chegada deste novo provimento da publicidade. Para você que ligou a TV agora, o antigo era de 2000 e aí 21 anos depois chega esse novo provimento. A gente falou um pouquinho dessas novidades e no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso. Vamos para um breve intervalo e a pergunta será, doutora, qual é o limite da atuação, né, da advocacia nas redes sociais? Você também tem essa dúvida? Está lá, mexendo no seu celular, no Instagram, aparece uma publicidade que às vezes te choca, né? Será que é correto? Será que é errado? Até onde o advogado e a advogada pode ir para divulgar seus serviços? A doutora Emília vai responder daqui a pouco. A gente volta já. Estamos de volta. Seja bem-vindo, você que chegou agora aqui na nossa TV Alba, no nosso OAB na TV, programa específico para você que é da área jurídica, da área do direito, você que quer tirar dúvidas, que quer aprender um pouquinho mais. O objetivo da gente é aproximar, tá? Todos os nossos telespectadores aí da OAB Bahia, mostrar que está ali, acessível, que você pode participar ativamente. Tem um Instagram, né, da OAB, tem o nosso Instagram aqui da TV Alba, onde você pode acompanhar todo o nosso conteúdo, toda a nossa programação, inclusive participar com suas perguntas, que são muito bem-vindas. Hoje aqui com a gente está com a doutora Emília Ribeiro, a gente está falando sobre os cuidados com a publicidade e algo que eu deixei, né, doutora Emília, de uma deixa assim, qual é o limite da atuação da advocacia nas redes sociais? Como é que deve ser essa atuação e qual o limite? Nós conversávamos há pouco lá no camarim
sobre aquele advogado estrela que quer também mostrar ostentação. Não pode, né? Não, continua não podendo. Nunca pôde, Nunca eles estavam pôde, fazendo desenfreadamente. Como é que é? O que é que mudou? O que é que está estabelecido lá? Olha, eu acho que a principal mudança desse novo provimento está lá no artigo 4º do provimento, que fala da publicidade ativa. Ou seja, é permitido, a partir de agora, né, fazer anúncios pagos, né, nas redes sociais. Né? A advocacia pode, até então não podia, né? E agora pode com esse novo provimento. Então, eu acho que essa é a grande novidade desse provimento, porque através disso, assim, existem várias, é como se fosse assim, vários tentáculos nisso para várias outras coisas, né? Agora, mais uma vez eu digo, sempre observando a modicidade, sempre observando, você tem que dizer, você tem que dar informações corretas, né? Enfim, você não pode captar clientela e tudo mais. Então, agora, com relação, desculpe, Milena, respondendo a sua pergunta do advogado, ostentação, aquele que aparece com lanchas, helicópteros, aviões, enfim, eu sou o melhor escritório de advocacia trabalhista da Bahia, que os meus clientes são esses, esses e esses, eu ganho muito dinheiro fazendo assim, assim, isso nunca pôde, continua não podendo. Entendeu? A mesma, assim... A de leve continuam fazendo, mas né? Sempre. Tem alguma multa? Não, de leve não. Tem muita gente que faz bastante. Pesado, né? Faz bastante, né? Mas, assim, isso foi... Eu acredito que houve uma incrementação. A gente não tem estatísticas. Eu estou falando do meu dia a dia, da minha percepção do dia a dia. Mas eu percebo que isso foi incrementado muito depois da pandemia, né? Quando a gente começou a utilizar mais as redes sociais, quando a gente começou a se valer mais da tecnologia, né, para trabalhar do nosso dia a dia. Né? Mas isso nunca pôde, você não pode linkar, digamos assim, né, muitas vezes esse advogado que faz esse tipo de propaganda, né, tudo isso muitas vezes é fake, né? Agora, doutora, eu acho interessante a gente falar e citar bem especificamente mesmo algumas situações. Eu brinquei, né, dessa questão do ostentação, porque me chamou a atenção, né, teve um vídeo, né, que viralizou na internet de um determinado advogado, alguns, né, na verdade, sobre questões, assim, relacionadas, né, o dinheiro e a profissão, né, o resultado e o padrão do meu escritório, o perfil de clientes que eu atendia e tal. Mas se a gente for pegar, né, nas entrelinhas e trazer para um exemplo mesmo que atinge toda a sociedade, é o advogado que virou influencer, né? Então, ali ele posta o dia a dia dele todo, inclusive foto na frente da delegacia, foto com o cliente, foto na frente do tribunal, né? Então, pegando exemplos pequenos que fazem parte do nosso dia a dia, que eu, enquanto comunicadora, posso fazer uma foto aqui, eu e a senhora, eu posso fazer uma foto na minha academia, mas claro, o advogado, no exercício da profissão, tem algumas regulamentações que também são estabelecidas neste novo provimento. O que é que você poderia citar de exemplos práticos que não pode, até para servir de alerta a esses novos advogados que estão chegando? Bom, por exemplo, isso que você falou, né, do advogado influencer, que porque tudo, às vezes é muito subliminar, né? Sim. Você fica ali na muito dúvida, tênue, né? Do que é dia a dia, pode, o que não pode. Então, assim, é importante nesse caso específico que você me perguntou, quem vai lhe dar a opinião sou eu, né? Emília, né? Então, eu estou lhe dando uma opinião como um advogado. Então, assim, não é a instituição OAB que está falando aqui. Né? Eu, particularmente, acho que a gente tem que analisar caso a caso, mas, a princípio, para mim, isso é uma forma subliminar de captação indevida de clientela. Porque você está ali dizendo, poxa, essa advogada ou esse advogado realmente tem uma vida bacana, porque o trabalho dele, ele deve ganhar muito dinheiro com a advocacia, e se ele deve ganhar muito dinheiro com a advocacia, ele deve ser um advogado que realmente só tem sucesso na vida dele, e atende clientes bacanas, e vive de glamour, e etc e tal. E a advocacia não pode ser mercantilizada desse nível, a esse nível, aliás, a nível nenhum. Né? A mercantilização da advocacia é possível. Mas eu quero lhe dar um outro exemplo também, bem comum, que a gente encontra, eu me lembrei disso agora, por exemplo, às vezes você olha assim, você não passou num concurso tal, me procure, eu resolvo o seu problema. Seu benefício do INSS não foi atendido ou foi cancelado, me procure aqui, a gente garante 100%
de sucesso. Então, assim, essas coisas não podem, assim, sempre foram proibidas e continuam sendo proibidas. Mas essa questão do advogado ostentação, realmente, ela ficou mais intensa depois da tecnologia, né, das redes sociais e tudo mais. Live pode participar, né? Live pode participar, não tem problema, não tem problema. A gente não pode esquecer, Milena, que a advocacia, ela tem também um papel social muito grande. Sim, esclarecer, né, informar. Então, a advocacia tem um papel de esclarecer, como você falou, de informar, né? Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, na época da pandemia, eu sou advogada trabalhista. A advocacia trabalhista, cada dia era um flash com relação à medida provisória diferente. Então, assim, você nunca sabia direito, se acordava de um jeito mudava de outro. Era teletrabalho, pode, não pode, carga horária. Pronto, o que mudou? Exatamente. Então, assim, às vezes é importante que a gente vá no meio de comunicação e que a gente diga, e que a gente esclareça, né? Enfim, não só para a sociedade. E estando ali, não pode divulgar o seu Instagram pessoal, né? E não pode divulgar o nome de escritório, essas coisas, né? Não, na verdade, a gente não pode divulgar telefone, né? Isso realmente isso não pode. Mas eu acho que divulgar, por exemplo, o site do seu escritório, acho que talvez não teria problema, entendeu? Outra dúvida, doutora, a gente conversou há pouco, mas especificamente, se um colega advogado se sentir lesado pela propaganda, né, do outro, pela forma, né, sem ética que o colega está atuando, o que é que esse advogado pode fazer e como é que tem sido, né, essas denúncias? São muitas, como é que estão as demandas? Você falou que na pandemia aumentou muito, né, este uso das redes sociais com a finalidade da publicidade. Hoje a nossa vida já está voltando ao normal, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Na verdade, o advogado que se sentir, o colega que se sentir lesado, no sentido de lesar a advocacia, claro, né? Ele pode se utilizar dos mesmos canais que eu falei antes, ou seja, no site da OAB, os nossos e-mails, ou então ir pessoalmente na OAB, para poder tomar as providências que entender cabíveis. E realmente deu uma incrementadazinha com a pandemia, né? Antes a gente praticamente não tinha denúncias com relação à publicidade indevida, né? E hoje nós temos mais, né? Inclusive do interior. Como é que é, doutora, a atuação, né, do Tribunal de Ética? Como é que está a previsão de vocês para esse triênio? Qual será o foco principal de vocês? Eu entrevistei aqui alguns presidentes de comissões, né, e achei bem interessante, porque lá no início eu entrevistei Daniela, logo depois Cris, e o discurso, né, foi bem parecido, estava tudo funcionando muito bem, mas tinham alguns detalhes que precisavam ser, né, melhor olhados ali com mais rigor, né? No caso do Tribunal de Ética também, o que é que vocês vão focar nesse triênio? Quais são os objetivos de vocês? Olha, eu acho que a principal reforma, digamos assim, mudança ou implemento que a gente tem que fazer no Tribunal de Ética é a instalação do processo administrativo eletrônico, de fato, entendeu? Assim, ou seja, colocar esse projeto para rodar. Por exemplo, hoje a gente consegue, se você entrar no site da OAB, você consegue protocolizar um pedido de abertura de processo administrativo disciplinar pelo site, né? Os processos novos, eles estão começando já eletronicamente. Mas isso a gente vai começar a implantar isso na nossa casa, dentro de casa agora, né? Eu acho que esse é um grande desafio, acho que esse é o maior desafio do Tribunal de Ética, a gente conseguir deixar todos os processos, ou pelo menos boa parte desses processos que já existem, inclusive, numa plataforma eletrônica, porque uma coisa é você digitalizar processos, outra coisa é você tornar esses processos eletrônicos, né? Sim. É diferente. Então, eu acho menos trabalhoso ou mais trabalhoso, na sua opinião? É menos trabalhoso, né? Menos papel, mais agilidade. Então, isso vai contribuir para que os processos caminhem com mais agilidade, mais rápido. Assim, a resposta vai ser melhor, né? Então, eu acho que isso é o grande desafio dessa nova gestão do Tribunal de Ética. Doutora Emília, a gente já está no final. Queria, assim, suas considerações finais para os advogados e advogadas que nos acompanham, né? Dicas e informações para esse novo triênio e também algum alerta.
para aqueles que ainda estão utilizando a publicidade sem conformidade com o novo provimento, estão desatentos a algo que é muito importante? Não, eu acho que, mais uma vez dizendo, a publicidade, ela não é proibida na advocacia, tá certo? Ela é permitida. Mas nós devemos sempre estar de mãos dadas com o nosso Código de Ética e com o Provimento 205 de 2021. Então, a dica que eu dou é que leiam pelo menos o provimento. O provimento é muito simples, né? O provimento está disponível no site também. Está disponível no site, Dr. Google. Dr. Google tem tudo. Dr. Google tem tudo, basta colocar lá Provimento 205 de 2021 OAB que ele vai aparecer, né? Mas o mais importante que eu gostaria de dizer, principalmente para quem está começando a advocacia, que a publicidade é muito boa, é muito bacana, mas ela não é aquela ferramenta única que vai lhe tornar um advogado de sucesso, que vai lhe tornar um advogado de renome. A gente sempre tem que estar nos capacitando, estudando, prestando um bom serviço, prestando né? um bom Porque serviço. o boca a boca é a melhor publicidade, exatamente, né, então assim, agindo sempre com ética, né? Então eu acho que, para mim, eu sei que eu estou vendendo meu peixe, mas assim, ética é uma coisa que não pode estar dissociada do nosso dia a dia, desde as pequenas coisas até as coisas mais importantes. E são essas pequenas coisas que fazem toda a diferença. A gente focou muito aqui na questão da publicidade, das redes sociais, do novo provimento, mas você bem disse, né, que as principais estatísticas, né, de falta de ética na advocacia não vêm da publicidade. Vem daquela lida diária ali, né, da prestação de contas com o cliente, do atendimento, exatamente, né? Então fica esse alerta e já fica aqui o convite para em uma outra oportunidade a gente falar sobre esse assunto, né? Obrigada. Falar o básico para esses advogados e advogadas que estão nos acompanhando. E eu acho muito bacana a gente frisar que assim como, né, o novo provimento traz as redes sociais como tema, aqui também o nosso programa está lá conectado nas redes sociais. A gente recebe muito, eu recebo no meu Instagram tal, muito feedback de advogados que estão chegando e que se interessam, né, que vêm aqui no programa, de fato, o objetivo que ele tem, que é de aproximar, né, do público geral, que é de informar, de esclarecer dúvidas e de tornar cada vez mais comum essa participação, né, do advogado que está chegando também aqui na nossa comunicação. Quero te agradecer, doutora Emília, pela disponibilidade de ter vindo aqui presencial. Eu é que agradeço, Milena. É sempre um prazer estar aqui na TV Alba. Maravilha. E o nosso programa, você que ligou agora aí a TV, é exibido todas as quintas-feiras, programa de estreia às 13h30 e tem a reprise também, todas as informações aparecendo aí no seu vídeo. Acompanhem sempre, interajam também nas nossas redes sociais. É sempre um prazer trazer aqui temas para o nosso debate que são de interesse de todos. Vou me despedindo por aqui, convidando você a acompanhar o programa da semana que vem com mais um entrevistado e um tema muito interessante no nosso OAB na TV. Tchau, gente. Obrigada pela companhia e audiência. Até mais.